Antes de qualquer coisa, nós temos agora dois capítulos minúsculos e um capítulo relativamente grande. Eu não quero fazer um vídeo miniatura com esses dois capítulos e continuar depois o grande, e não quero parar no meio do grande. Então já vou pedir desculpas se esse vídeo tiver 30 minutos, 40 minutos de duração. Então, vamos lá. Após a leitura, Damati volume 14, parte Já Perdi as Contas. O Bel e a Liu continuam caminhando pela dungeon e já vemos eles em combate com um grupo de monstros e eles estão usando a altura para conseguir uma vantagem sobre os monstros. Como assim? Imagine que o andar 37 tem, sei lá, vamos colocar um número bem absurdo, 500 metros de altura, do chão ao teto dele. Não quer dizer que você tem sempre um espaço de 500 metros do chão ao teto. Você pode ter como se fosse escadas que sobem um pouquinho, aí tem um chão mais alto, aí embaixo desse chão tem uma caverna mais baixo, então é como se fosse um labirinto de vários andares dentro de um certo andar. Então eles subiram a escada, ficaram na parte de cima, né, os monstros vindo e matando, até que também vai chegar uns monstros vindo pela parte de trás e a Liu vai ter que entrar em combate também. Ela vai usando técnica de a espada na bainha, remove e dá aquele golpe decisivo, né? E um golpe que ela tá copiando de uma amiga dela da família que já morreu. E luta vai, luta vem, até que ela vai acabar e nós já vamos pular pro Bel e a Liu descansando numa sala pequena. E os dois vão comentar rapidamente sobre o Juggernaut, a calamidade. E nessa rápida conversa, a Liu vai falar como uma pessoa com manto preto, né? No caso, pessoa entre aspas, é o Fels, ela não conhece. Apareceu para ela tempos atrás, né, quando aconteceu o incidente com a família dela, falando que a Liu não podia contar a ninguém sobre o Juggernaut. Porque o Juggernaut jamais deveria ser invocado novamente, e se ela cumprisse a promessa dela, né? Assim, a promessa de não contar sobre ele, a guilda ia meio que fechar os olhos para os crimes que ela cometeu. E o Bel vai acabar perguntando para a Liu, né, o que o Jura quis dizer, né, quando falou que a Liu sacrificou as amigas dela para conseguir sobreviver ao Juggernaut. Só que a Liu não vai responder e vai falar que inimigos chegaram. E falando no Juggernaut, nós finalmente vamos ver ele novamente andando pela dungeon. Ele está completamente acabado depois que confrontou o Bel, isso não mudou. Estava sem um braço, com a cauda partida, a armadura dele quebrada que reflete magia. E ele completamente assim focado em eu quero matar aquela presa de cabelo branco, que ele não ia deixar aquela presa escapar de jeito nenhum. E é descrito pra gente que os Juggernaut são criaturas que vivem por pouco tempo. Eles não possuem uma pedra mágica. Eles nascem, executam a função dele e depois eles morrem. Ele simplesmente vira pó. E fala que o próprio Juggernaut que aniquilou a Astra e a família, depois de fazê-lo, foi para um canto e virou pó. Aí o Juggernaut atual, agora completamente consumido pela própria vontade de querer matar o Bel, não mais preocupado em cumprir a missão dele de simplesmente massacrar tudo, vai virar em direção aos monstros daquele andar e começar a atacar eles. Após essa cena, temos novamente uma rápida memória da Liu, ela agora conversando com a Prum chamada Lyra novamente sobre questões de ideais, realidade, questões sobre verdade, para transformar conhecimento em sabedoria, mas para mostrar que as palavras de todas as amigas da Liu ainda estão vivas dentro dela. Tudo que foi ensinado por aquelas garotas, ela colocava em ação, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, a Liu ainda tinha dúvidas se conseguiu herdar a vontade das amigas dela, depois que ela perdeu a justiça que existia dentro dela. Aí voltamos novamente para o presente, Bel e Liu novamente em combate, foram cercados diversos monstros diferentes, Lizard Man, um tal de Soldado de Obsidian, aí também apareceu uns tal de Loop Garou, e o pior de todos, os Peludas,
que pra gente fica um nome estranho, né? Os peludos são basicamente o que eles descrevem, né? Cobras com 4 pernas. E elas soltam espinhos que estão nas costas dela. E esses espinhos são extremamente venenosos. Podem facilmente perfurar a carne de um aventureiro e basicamente ser atingido por ele é morte. Até a teoria daquele grupo que o Bel e a Liu acharam mortos é que eles morreram envenenados. Provavelmente aconteceu algum incidente, eles foram envenenados, recuaram e foram perdendo a vida um por um. Aí eles vão lutar e a Liu vai falar, ó, você não pode ser perfurado pelos espinhos dele. Você não pode, de jeito nenhum. E combate vai, combate vem, uma peluda que o Bel não viu vai aparecer e vai acertar um espinho no ombro esquerdo do Bel. A Liu vai reagir e jogar uma faca nessa peluda, vai matar ela. E ao mesmo tempo o Bel vai já cair no chão, plof. A Liu já vai cair de joelhos perto do Bel, assim com a cara já branca, né, de desespero. O Bel vai e arranca o espinho do ombro dele e vai pegar a própria faca dele e enfiar no ombro. Aí a Liu vai pensar, calma, ele enlouqueceu? Só que ela vai ficar surpresa ao observar a faca que o Bel enfiou no ombro. Ela vai ficando preta e vai neutralizando o veneno que foi injetado no Bel. Aí vale relembrar, né, que essa faca é a tal da Hakugen que o Elf fez há muito tempo atrás usando um chifre de unicórnio. E o chifre do unicórnio é um item muito usado por causa de suas habilidades de neutralizar diferentes tipos de veneno. Então o que passou pela cabeça do Bel é, se isso é feito com chifre de unicórnio, ela ainda deve ter capacidade de neutralizar os venenos. E realmente vai funcionar. O veneno vai ser neutralizado, o Bel vai remover a faca do próprio ombro e vai agradecer o Elf, né? Falando que se ele estivesse lá naquele momento, ele daria um abraço nele. Só que é claro, ele enfiou uma faca no ombro. Ali vai dar uma das poções que eles pegaram dos aventureiros mortos. Na verdade, já a última poção deles. E agora, sem os itens de cura, né, que eles tinham, que já eram itens fracos, eles vão ter que se mover o mais rápido possível. Aí a Liu vai, pega o mapa para continuar a jornada deles. A questão é que toda hora que eles seguem um caminho que ainda não estava marcado no mapa, eles acabam numa sala sem saída, num monte de monstro para enfrentar. E a Liu vai analisando até que vai parar para pensar por que eles fizeram um determinado caminho naquele mapa e não continuaram nele, eles voltaram. O que fez eles recuar? Se eles estavam envenenados, o que poderia ter feito eles desistir de seguir em frente e simplesmente voltar lá para a sala onde que eles acabaram morrendo? Só que para ela não tinha mais opção. A gente tem que seguir por esse tal caminho e descobrir o que tem lá. E seguindo esse caminho, eles vão acabar se deparando com uma escadaria que só vai subindo, 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 subindo. E essa subida continuando, a Liu vai parar para pensar, calma, este terreno não pode ser isso. Aí ela começou a se sentir, né, como se estivesse sendo levada para a plataforma onde ela seria enforcada. Aí então o que ela suspeitava se tornou realidade. Aí ela vai pensar, né? Então foi isso que aconteceu com aqueles aventureiros. Aí então, né, lendo diretamente do livro, parecia que a Danjo estava desesperadamente determinada a matá-los. Quando a Liu percebeu onde eles estavam e para onde essa rota levaria, ela se sentiu tão sem esperança que ela queria rir. Aí o Bel, né, vai meio que perceber que ela tá estranha, vai questionar, né, ela o que foi. Só que ela vai falar que tá tudo bem, que ela não podia deixar o desespero, né, passar pro Bel. E ainda vai falar pra ele, ó, eu descobri onde a gente tá. E falou, se nós continuarmos seguindo essa rota, nós vamos chegar numa escadaria ainda mais larga. E que se eles subirem essa escadaria e atravessar o local que eles chegarem, eles vão alcançar a rota principal. E o Bel, sem saber dos detalhes, né, vai ficar feliz.
E vai até começar a subir a escada mais rápido, né? Nossa, nós vamos conseguir voltar para a rota principal. A questão é que o Bell não notou, né? Como a Liu descobriu onde eles estão, se eles ainda estão fora da rota principal. Que jeito que ela descobriu que lugar é esse? Ele não percebeu que a Liu se lembrou do que é aquele local, porque era um local de perigo que deveria ser evitado de qualquer jeito. Aí só quando ele chegou lá no alto, que um calafrio terrível passou pela espinha dele. Então, o que tinha nesse local? Primeiro, você sai de cara com um grande buraco. E lá embaixo no buraco, inúmeros espinhos. E se você acha que pode descer devagarzinho, né? Para entre os espinhos e caminha entre eles, tá cheio de monstros também. Uma queda que significaria morte até para o aventureiro mais forte. Mas havia uma ponte, ou melhor, 4 pontes, todas levando para o meio da sala, cada uma saindo de uma entrada diferente. Então o Bell está numa entrada e diante deles tem uma ponte levando para o centro da sala, e esse centro da sala está conectado por mais 3 outras pontes que levam por caminhos diferentes. Só que lá no centro dessa sala tem uma grande construção e dá para ouvir barulhos de batalha. Aí a Liu vai falar para ele que aquele é o Coliseu, um local de matança onde monstros nascem infinitamente. O tal do Coliseu se restringe apenas à estrutura no centro da sala, e que ninguém sabe realmente o tamanho exato do local, porque os aventureiros simplesmente desistiram de medi-lo. É o único local assim no 37º andar que até os aventureiros mais fortes não ousam passar. A classificação de perigo dele é acima do Monster Rex, o Dials, que aparece no centro do 37º andar. O fato dos monstros renascerem instantaneamente quando são derrotados, né, torna o local simplesmente absurdo. Pode-se dizer que aquele local é uma miniatura da própria dungeon, uma dungeon independente. E os monstros que nascem lá ficam se atacando, se matando eternamente, até o momento que um aventureiro ousar aparecer. Se um aventureiro aparecer, todos se viram para ele. E a Liu vai falar que a única opção deles é atravessar o tal do Coliseu. Que voltar para trás não era opção porque eles não tinham nem força e nem equipamento para isso. É claro, atravessar o Coliseu seria uma estratégia meio suicida, só que a Liu vai dizer um plano ao Bell. Ela vai pegar um manto negro, basicamente a pele de uma das ovelhas que eles mataram. Vão pegar outros itens, né, órgãos de monstros que eles mataram, e vão esfregar no corpo para esconder o cheiro deles, tipo Goblin Slayer mesmo. E a Liu vai explicar para o Bell a estrutura do Coliseu, que eu já mais ou menos contei para vocês. E ela fala, né, que observando o local onde eles apareceram no Coliseu, ela determinou que eles estão do lado norte. E a saída para a rota principal está no lado sul. Então está exatamente no lado oposto ao local onde eles estão. Aí o Bell vai ficar impressionado, né, com a inteligência da Liu, dela ter pensado em tudo isso. Aí ela vai falar exatamente o que disseram para ela, né, para o Bell transformar o conhecimento dele em sabedoria. Que se ele pegar o conhecimento dele e transformar em ação e aprender a aplicar isso, né, ele conseguiria ajudar muito mais pessoas e ficaria mais forte no processo. Só que aí a Liu vai virar para ele também e perguntar: você realmente aprendeu como fazer um mapa? Aí o Bell vai falar que sim, até explicar que jeito que faz. E ela vai entregar uma pequena bolsa para o Bell contendo um mapa que já estava com a anotação sobre a rota principal que a Liu acrescentou, e uma pedra infernal, porque a Liu estava considerando já, né, a possibilidade dos dois ter que se separar ali, caso aconteça algum incidente. É claro que na verdade é algo muito pior, né? A Liu já estava preparada para morrer. Colocando o plano em ação, eles vão cruzar a ponte que parecia calma, tudo silencioso. Abaixo deles, a morte certa, em inúmeros espinhos, ou caso você ainda consiga de alguma maneira sobreviver, cheio de peludas ali, pronto para te matar, até que eles vão chegar no Coliseu
e vê aquela estrutura que desafiava a compreensão humana. Que eles diz parecer um cone virado de cabeça para baixo. Então a parte central é mais baixo, né, do que a parte onde você entra no Coliseu. E lá ocorrendo o eterno ciclo da vida e da morte. O Bell vê um Barbarian esmagando o monstro e ele vê que aquele Barbarian é uma espécie avançada, né? Provavelmente comeu pedras mágicas, só que mesmo assim um monte de ovelha vai em direção a ele e mata ele. E os monstros renascendo, renascendo, renascendo e a matança continuando. Só que a Liu vai falar, né? A gente não tem tempo para ficar aqui olhando surpresos. Temos que continuar nosso caminho. Aí seguindo pela beirada do Coliseu, né? O local mais longe possível lá do meio. Desviaram o olhar da matança e se concentraram e seguir em frente. E eles vão seguindo tensos, como se estivessem caminhando na fronteira entre a vida e a morte, ouvindo os berros dos monstros que não paravam, era como se eles estivessem logo do lado deles. E volta e meia passava um monstro por perto, né? Só que, felizmente, nenhum deles percebeu a presença deles ali. Aí, enquanto eles caminham, né, o Bell vai pensar, né, por que a dungeon criou um lugar como este? Aí, de acordo com os registros da guilda, o Coliseu apareceu repentinamente uns cerca de 30 anos atrás, quando alguns aventureiros relataram que uma sala que era simplesmente gigantesca assumiu a forma atual. Aí fica as dúvidas, isso era uma tentativa da dungeon atrair aventureiros invasores e matá-los? Ou era um palco criado para que os monstros pudessem se matar? Ou talvez foi só um fruto do acaso sem nenhum significado profundo? Aí vão continuando e vão chegar na ponte que está ao leste. Então metade do caminho foi percorrido. E o Bell vai perguntar, né? E se a gente seguir, né, pela ponte do leste? Só que ela vai falar que é inútil, que somente mesmo a ponte ao sul leva à rota principal. Se você pegar a do leste, você vai cair no labirinto. Aí eles continuando, de repente dois monstros vão pular e cair a menos de 10 metros de distância do Bell e da Liu. E eles vão começar a olhar em volta deles, como se estivesse procurando por algo. Aí eles vão pensar, né? Sentiram o cheiro nosso. E aí vão começar a rezar, né? Por favor, vão embora, vão embora, vão embora. E de repente o olhar de um dos monstros vai se encontrar com um olhar observando eles atrás de um manto negro. Só que os monstros vão simplesmente se virar e ir embora. Enquanto isso, num outro local do Coliseu, um monstro vai gritar e morrer. E um monstro morrer significa que o outro vai nascer. E aonde o monstro nasceu? Debaixo do pé do Bell. Um guerreiro esqueleto já vai nascer pegando a perna do Bell e levantando ele no ar. E todos os olhos presentes no Coliseu vão se virar e ver agora os dois seres humanos, assim se pode chamar a Liu de ser humano, é uma elfa, que agora estavam visíveis para todo mundo. O Bell vai dar um grito, assim, mais de desespero do que um grito de força de vontade, né? Um grito de guerra. Vai cortar o esqueleto. A Liu também vai atacar ele. Só que já era tarde demais, né? Aquele monte de grito de monstros tremendo todo lugar. Com os monstros todos correndo em direção aos dois. E a Liu só vai gritar, né? Corre! Aí o Bell vai pegar a Liu pela mão e sair em disparada. Aí o Bell correndo, puxando a Liu, né? Segurando a mão dela como se jamais fosse soltá-la. E o barulho inacabável de monstros, que fez o Bell não conseguir segurar a vontade dele de não olhar para trás. E vai olhar só para ver um negócio que parecia um gigantesco cometa negro avançando em direção a eles. Um exército inacabável de monstros correndo para pegar eles. Até que uma hora os monstros iam começar também a aparecer na frente, né? Aí o Bell vai começar a confrontar os monstros no meio do caminho, só que vai aparecendo mais e ali vai falar, né? Não enfrenta eles. Só abre caminho e vai embora. Aí o Bell vai sendo ferido, a Liu também tenta ajudar, até que o Bell tem que usar o Firebolt dele, usando o pouco de poder que ele tinha guardado. Aí com os monstros vindo por trás, basicamente já alcançando eles, a Liu vai gritar: Bell,
O Bell vai olhar e ver que a Liu jogou uma das pedras. Aí ele vai soltar o Firebolt na pedra e causar a explosão. Vai matar um monte de monstros, só que eles vão morrendo, já vai nascendo mais. Destruir qualquer monstro não tinha significado nenhum. E eles chegaram à conclusão: é impossível. O Bell ainda puxando a Liu, e assim não podia correr a velocidade máxima, e mesmo que se ele carregasse ela, os dois seriam alcançados. E que mesmo se eles cruzassem a ponte, o que garantiria que os monstros perseguindo eles não vão continuar o caminho? Aí com desespero, tentando engolir o coração dele, o Bell ainda vai gritar, né, que ainda não era o fim, que eles podiam cruzar a ponte e explodir ela para conseguirem se salvar. Provavelmente existiam inúmeras possibilidades de escapar daquilo, que não importa o quão impossível parecesse, havia uma maneira de tornar isso realidade. Embora talvez tudo isso fossem apenas meros sonhos, né, de uma criança desesperada. Mas no momento que realmente desistisse de qualquer uma dessas possibilidades absurdas, era o fim da vida deles. E eles vão continuar seguindo, seguindo, até que eles vão conseguir alcançar a ponte. Finalmente, a esperança de salvação estava bem diante deles. Mas gritos, uma barulheira no Coliseu, os monstros que estavam do outro lado da ponte ouviram e vieram correndo para dentro do Coliseu para participar da festa. Então eles já na ponte, por trás vindo a quantidade absurda dos monstros coliseus e pela frente um grupo de monstros que resolveu participar da festa. Foram pegos dos dois lados. Aí a face do Bell vai ser consumida pelo desespero e nisso ele não vai perceber que o olhar da Liu estava distante. E a Liu vai falar pro Bell, né, seguir com a travessia da ponte, que o Bell cuidava dos monstros da frente e que a Liu ia usar a magia dela para cuidar dos monstros vindo atrás. Mas o Bell vai pensar, né? Tinha que ser o contrário. O Bell enfrenta a quantidade infinita de monstros vindo por trás e a Liu cuida dos monstros da frente. Só que antes de ele poder falar qualquer coisa, a Liu vai começar a cantar a magia dela. Aí sem opção, né, o Bell vai falar que volta logo e vai correr na frente para atacar os monstros que estão vindo. E com toda a força dele, né, ele vai sair matando um por um. E atrás dele ele ouvindo a canção da Liu. E ao mesmo tempo vai ter um tremor, uma explosão, e o Bell vai pensar que a Liu provavelmente usou a outra pedra infernal que ela tinha. Aí o Bell vai pensar, né, nossa, tem que dar realmente os parabéns, né, pra Liu. Essa é a Gay Liu Indy, né, conseguindo pensar em coisas que ele jamais pensaria, que se ele depositasse a fé dele nela, tudo daria certo. Aí vai chegar um ponto que o Bell vai ter que recuar para buscar a Liu, mesmo não tendo terminado todos os monstros, mas se não fizesse isso não daria tempo. E quando ele vira para a Liu, ele não vê ela lutando. Ela vê um par de olhos azuis olhando para ele e a Liu apontando a magia dela para a ponte. E antes que o Bell pudesse gritar qualquer coisa, a Liu vai usar a magia dela. Aí vão sair orbes, né, de vento. Um vai atingir o Bell, vai levantar ele no ar e vai ser levado para o outro lado da ponte, ou seja, levado para fora do Coliseu. E o resto da magia vai cair na ponte, obliterando ela e matando todos os monstros que estavam lá. O Bell, enquanto dançava no ar, sendo arremessado,
importasse quantos monstros ela matava, eles continuariam vindo. Mesmo assim, a Liu resistiu até o fim. De acordo com a Liu, se ela não sofresse até o fim, ela não poderia encarar as amigas dela que morreram. Ela começou a confrontar os monstros e acabou caindo para dentro da arena, indo parar lá no centro, no local mais fundo. Então ela foi rapidamente cercada por monstros, numa cena sem esperança alguma. Era como o general do exército inimigo, cercado por um gigantesco exército que queria a cabeça dele. Aquele era o local que ela iria morrer. Finalmente, ela percebeu isso por completo. Ela realmente sentiu um arrependimento. O orgulho de elfo dela gritava de que ela não devia morrer num ninho de monstros, sendo incapaz de deixar o orgulho ou mesmo um corpo para trás. Mas ela conseguiu salvar a vida daquele que era importante para ela. Ela cumpriu o papel dela, então era o bastante, não? Vai começar a passar memórias pela mente dela. Ela vai pedir desculpa por ter estragado o nome da família dela. E que a sentença de morte que ela tanto esperou finalmente seria passada a ela. Então ela fechou os olhos e se preparou para o seu último momento. Só que a Liu fez um erro de cálculo. Ela tinha esquecido que não importa o quanto Bel fosse enganado, o quanto ele fosse ferido, ele era bondoso demais para desistir de tentar salvar alguém. Um grito vai cortar o local e no instante seguinte, um choque elétrico com fogo surgiu no Coliseu. A Liu não deu atenção aos monstros que ficaram chocados com o acontecimento. Ela simplesmente olhou em direção à fonte da magia. E ela viu chamas brancas no meio do terror. Um garoto de cabelos brancos apareceu diante dos monstros e gritou o nome da Liu. A Liu vai perguntar, né? Por quê? Como? Para ela era uma cena de um pesadelo. Ela tinha certeza que o Bel tinha desaparecido pela saída sul. Então como ele estava ali? Ela tinha destruído a ponte. Aí ela vai pensar, calma. Ele não poderia ter vindo pela ponte a oeste e realmente fez isso. O Bel, assim que saiu do Coliseu, continuou correndo desesperadamente, dando voltas no labirinto. Como o caminho para o Coliseu era sempre uma escadaria para o alto, o Bel ficou procurando caminhos assim. Até que finalmente ele chegou de volta no Coliseu pelo lado oeste. E a Liu só vai gritar, né? Seu idiota, eu queria que pelo menos você sobrevivesse. E ela vai pensar, né? Chega, fuja enquanto você pode. Mas ele continuou avançando, matando os monstros e avançando. E a Liu, né, fala, não adianta, isso não tem significado algum. Que tudo que esperaria ele seria ser devorado junto com a Liu. E aí a Liu, já não mais conseguindo segurar os sentimentos dela, ela estava pronto para gritar, para xingar o Bel de tudo, né? De falando quanto aquele ato dele era tolo. Mas antes que ela fizesse isso, ela percebeu uma luz na mão direita do Bel e o som de um sino. E o que estava na mão do Bel não era uma das facas dele, e sim uma bomba, uma pedra infernal. Para salvar uma única elfa, ele arriscaria tudo. E então o som do sino vai parar, ele estava completamente carregado. Ele vai avançar até o centro, vai alcançar a Liu e vai esticar a mão dele para ela. A mão que estava se debatendo tanto contra aquela realidade cruel. E lembranças vão novamente passar pela mente da Liu. E ela vai lembrar aquela pergunta: e aqueles que conseguem realizar seus ideais? Ora, você não sabe? Essas pessoas são aquelas que chamamos de heróis. A Liu vai colocar a mão dela na do Bel. O Bel vai puxar ela e abraçá-la. Então ele vai jogar a pedra para o alto. Vai usar o Firebolt. E uma explosão vai ocorrer. Só que ao invés de chamas, uma aurora branca e pura destruiu tudo. Monstros olhando para cima, os próprios olhos arregalhados da Liu, o Coliseu inteiro, tudo iluminado por um brilho que deixavam todos cegos. Era como se um sol branco explodisse. Enquanto a consciência da Liu era tomada por um branco, a sensação de estar flutuando dominou o corpo dela.